Se ela realmente gosta de você, o sinal mais forte quase nunca é flerte. É o momento em que ela para de tentar te impressionar. Agora senta aqui comigo um segundo, porque se você está me ouvindo, é provável que já tenha se perguntado, em silêncio, o que exatamente você faz de errado. Você observa, analisa, tenta ser educado, tenta ser interessante, e mesmo assim parece que as mulheres sempre estão um passo à frente de você. E o pior, você sente que está perdendo sinais óbvios, mas ninguém nunca te explicou quais são. A verdade desconfortável é esta. A maioria dos homens foi treinada a procurar sinais errados. Você aprendeu a prestar atenção no sorriso, no toque, na risada alta, mas a psicologia da atração feminina funciona de forma muito mais sutil e muito mais cruel para quem não entende. Existe um comportamento específico que, quando acontece na sua frente, indica algo profundo, algo que não é consciente. E quando você não percebe, você não perde só uma chance, você perde posição. Capítulos nos comentários e descrição. Pule se quiser a versão curta. Eu quero que você pense em situações reais da sua vida. Aquela mulher que parecia confusa, aquela que falava muito com você, mas sumia. Ou aquela que ficava estranhamente confortável ao seu lado, como se você já fizesse parte do mundo dela. A maioria dos homens interpreta isso como desinteresse. A psicologia mostra o oposto. Pesquisas em comportamento social indicam que quando uma mulher se sente genuinamente atraída, o corpo dela entra em um estado de economia emocional. Ela para de performar, para de ajustar frases, para de se proteger tanto. E é exatamente aí que muitos homens se sabotam, porque confundem conforto com falta de desejo. Você não vai ouvir isso dos seus amigos. Eles vão te dizer para falar mais, agir mais, se esforçar mais. Mas esforço excessivo ativa um mecanismo errado na mente feminina. O que realmente cria vínculo é quando ela sente que pode baixar a guarda. E isso se manifesta de formas muito específicas, muitas vezes silenciosas. E não, isso não tem nada a ver com aparência, dinheiro ou frases prontas. Tem a ver com presença psicológica, com a forma como você ocupa o espaço sem pedir permissão emocional. Ao longo deste vídeo, eu vou te mostrar exatamente qual é esse comportamento. Por que ele acontece no cérebro dela e por que homens que entendem isso parecem inesquecíveis, mesmo sem tentar. E quando você entender esse detalhe, você vai perceber por que algumas mulheres nunca esquecem certos homens e por que, a partir de agora, você pode ser um deles. 1. Why real attraction looks like comfort, not excitement. A maioria dos homens acredita que, quando uma mulher gosta de você, ela fica mais animada, mais energética, mais impressionável. Mas os homens que ficam na mente dela provocam o efeito oposto. O que torna um homem memorável não é a capacidade de gerar excitação constante, é a capacidade de criar um espaço onde ela não precisa atuar. Aqui está o ponto psicológico que quase ninguém ensina. Quando uma mulher se sente verdadeiramente atraída, o sistema emocional dela sai do modo de desempenho e entra no modo de repouso seguro. O cérebro para de gastar energia tentando causar impacto. Não porque o interesse caiu, mas porque o interesse aprofundou. A mente feminina avalia a atração usando 2 filtros silenciosos ao mesmo tempo: estímulo e segurança emocional. A excitação chama atenção, mas a segurança permite permanência. Quando ela sente que não precisa provar nada, agradar ou se ajustar demais ao seu redor, o corpo dela entende: aqui eu posso ficar. E isso é muito mais raro do que parece. É por isso que muitos homens interpretam conforto como tédio. Eles veem menos perguntas, menos risadas forçadas, menos validação explícita e entram em pânico. Tentam compensar, falam mais, se explicam mais, brincam mais alto. Sem perceber, quebram exatamente o clima que estavam criando. Imagine 2 cenas rápidas. Na primeira, ela ri de tudo o que você diz, concorda com tudo, responde rápido demais. Você acha que está indo bem, mas internamente ela está em modo social, atenta, avaliando, gerenciando a própria imagem. Na segunda, ela fala menos, às vezes fica em silêncio ao seu lado, corrige você com naturalidade, não se apressa em agradar. Parece confortável até demais. O homem inseguro pensa: acho que ela perdeu o interesse. O homem consciente percebe: ela parou de atuar porque se sente segura o suficiente para ser real. Esse é o detalhe que muda tudo. A psicologia chama isso de economia emocional. Quando o cérebro prevê segurança e ausência de julgamento, ele reduz comportamentos de autoproteção. Isso não acontece com qualquer um.
Acontece com quem transmite estabilidade psicológica. Alguém que não reage de forma carente, defensiva ou exagerada. E aqui vem o ponto contraintuitivo. Quanto mais você tenta gerar emoção o tempo todo, menos espaço você cria para que ela relaxe emocionalmente. A atração profunda não nasce da intensidade contínua, mas da alternância entre estímulo e calma. Respira um segundo. Agora, o que você faz com isso na prática? Primeiro, desacelere a necessidade de entreter. Você não está ali para preencher cada silêncio. Silêncios confortáveis constroem intimidade psicológica. Segundo, permita que ela discorde. Quando você não se desorganiza emocionalmente diante de uma opinião diferente, você sinaliza maturidade interna. Terceiro, mantenha consistência emocional. Não oscile entre excesso de atenção e retirada brusca. O cérebro feminino responde melhor à previsibilidade calma do que à intensidade caótica. Quarto, observe o corpo, não as palavras. Se ela relaxa os ombros, diminui o tom de voz, fica menos performática. Isso é interesse aprofundando, não esfriando. O erro mais comum é tentar reacender a chama quando ela começa a se sentir confortável. Esse impulso mata a atração porque transforma segurança em instabilidade. Uma frase simples que reflete esse estado psicológico, sem esforço, seria algo como: gosto de como as coisas ficam tranquilas quando a gente conversa. Se isso já aconteceu com você, uma mulher ficando mais confortável e você não soube interpretar, conta nos comentários. Sua experiência ajuda outros homens a enxergar o que ninguém explicou para eles. E no próximo ponto, eu vou te mostrar por que, logo depois do conforto, ela começa a testar algo ainda mais profundo. E como quase todos os homens falham exatamente aí. 2. The moment she tests safety before desire. A maioria dos homens acha que o teste acontece depois da atração. Mas, na verdade, para muitas mulheres, o teste vem antes do desejo se aprofundar. O que torna um homem memorável não é como ele reage quando tudo está fácil. É como ele reage no exato momento em que ela abaixa a guarda e observa, em silêncio, o que você faz com isso. Aqui está o mecanismo psicológico por trás disso. Antes de investir emocionalmente, o cérebro feminino precisa responder a uma pergunta simples, porém decisiva. Eu fico mais eu mesma perto dele, ou fico menor? Esse teste não é planejado, não é consciente. Ele surge quando ela se permite mostrar algo imperfeito, sensível ou até levemente desconfortável, e espera para ver se o ambiente continua seguro. É por isso que muitas mulheres testam sem perceber. Elas discordam de você em algo pequeno, fazem um comentário honesto demais, compartilham uma insegurança, mudam o humor de repente. Não para provocar drama, mas para medir estabilidade. O cérebro dela observa. Você fica defensivo? Tenta corrigir? Minimiza? Ou permanece centrado? Do ponto de vista psicológico, isso ativa dois sistemas ao mesmo tempo: previsão de recompensa e prevenção de risco. Se você reage com calma, curiosidade e respeito, o cérebro dela associa você à segurança emocional. Se você reage com necessidade de controle, validação excessiva ou frustração silenciosa, o corpo dela aprende que o desejo tem um custo. Agora, veja isso em uma cena rápida. Ela comenta algo pessoal, talvez uma insegurança simples. O homem inseguro tenta consertar. Não, para com isso, você é perfeita. Parece gentil, mas invalida a experiência dela. Outro homem reage com ironia ou muda de assunto. O cérebro dela registra: aqui não é seguro. O homem emocionalmente estável faz algo diferente. Ele escuta, não entra em pânico, não tenta salvar, não se diminui. Ele permite que a emoção exista sem tentar controlá-la. E nesse instante, algo muda silenciosamente. A tensão diminui, o interesse cresce. Esse é o ponto que quase ninguém entende. Segurança emocional não é ausência de tensão, é capacidade de permanecer presente dentro dela. Quando uma mulher percebe que pode expressar algo real sem causar instabilidade no outro, o desejo deixa de ser apenas curiosidade e começa a ganhar profundidade. Não porque você acertou, mas porque você não reagiu a partir do medo. Pausa aqui. Então, o que você faz quando esse momento aparece? Primeiro, desacelere a resposta. Você não precisa responder rápido para provar interesse. Presença calma comunica mais do que palavras apressadas. Segundo, valide sem exagerar. Reconhecer o que ela sente não significa concordar com tudo, nem tentar resolver. Significa permitir. Terceiro,
Mantenha seu eixo emocional. Emoções dela não são emergências suas. Quando você entende isso, transmite maturidade interna. Quarto, observe o impulso de agradar. Se ele surge forte, é um sinal de que você está tentando passar no teste, em vez de simplesmente ser estável. O erro mais comum é transformar esse momento em uma prova de valor pessoal. Quando você tenta se sair bem, você sai do lugar de segurança e entra no lugar de desempenho. Uma frase simples, natural, que reflete esse estado seria algo como: entendo o que você quer dizer, faz sentido se sentir assim. Se você já percebeu uma mulher se abrindo e não soube o que fazer, conta nos comentários. Esses momentos dizem muito mais do que parecem. E no próximo ponto, eu vou te mostrar o que acontece logo depois desse teste. O sinal mais inconsciente de todos, que surge quando ela começa a se alinhar a você sem nem perceber. E presta atenção nisso. A maioria dos homens nunca chega a essa fase, porque sai do eixo exatamente aqui. 3. When she mirrors you without realizing it. A maioria dos homens acha que conexão é algo que se constrói com esforço consciente. Mas quando ela realmente gosta de você, o corpo dela começa a concordar com o seu antes da mente perceber. O que torna um homem memorável é quando a presença dele se torna um ritmo que ela começa a acompanhar sem intenção. Esse fenômeno acontece porque o cérebro humano busca alinhamento emocional para reduzir incerteza. Quando uma mulher se sente segura e atraída, o sistema nervoso dela começa a sincronizar com o ambiente que percebe como estável. Postura, tom de voz, tempo de resposta, até escolhas de palavras começam a se ajustar. Não como estratégia, como reflexo. Isso tem a ver com previsão de recompensa. O cérebro feminino pergunta, em silêncio: se eu me alinhar com ele, o que acontece comigo? Quando a resposta implícita é segurança, aceitação e calma, o corpo entra em modo de cooperação. É aqui que surge o espelhamento. Não porque ela quer agradar, mas porque ela se sente confortável o suficiente para se mover junto. É por isso que muitos homens não percebem o sinal. Eles estão ocupados demais tentando liderar, impressionar ou controlar o ritmo. Enquanto isso, ela já está respondendo ao que você transmite, não ao que você diz. O espelhamento é silencioso, sutil e profundamente revelador. Você já sentiu isso sem saber nomear. Conversas que fluem sem esforço, silêncios que não pesam, um ajuste natural de energia. Não parece conquista, parece sintonia. E é exatamente aí que a atração cresce de forma invisível. Psicologicamente, isso toca no autoimagem. Quando ela se percebe se ajustando a você sem se sentir menor, o cérebro registra algo importante. Eu gosto de quem eu sou perto dele. Esse detalhe muda tudo, porque desejo sustentável não é sobre querer o outro, é sobre gostar de si mesmo na presença do outro. Aqui está a parte contraintuitiva. Quanto mais você tenta provocar reações específicas, menos espaço existe para esse alinhamento espontâneo. O espelhamento só acontece quando não há pressão, quando não há cobrança emocional, quando você não está observando para ver se funcionou. E atenção, isso não é sobre copiar comportamentos dela, é sobre manter coerência interna. Quando sua fala, seu corpo e sua energia estão alinhados, o sistema emocional dela sabe como responder. Inconsistência gera alerta. Coerência gera aproximação. Respira aqui comigo. Então, como você favorece isso sem forçar? Primeiro, estabilize seu ritmo. Não acelere para preencher vazios. Não desacelere para parecer misterioso. Seja consistente. Segundo, fale a partir do centro. Não ajuste sua opinião para evitar tensão. Ajustes excessivos quebram o espelhamento porque geram ruído emocional. Terceiro, observe mais do que reage. Quando você está presente, sem necessidade de controle, o alinhamento acontece naturalmente. Quarto, mantenha sua identidade clara. Espelhamento só ocorre quando há algo sólido para se espelhar. O erro comum é confundir espelhamento com validação. Quando você começa a buscar sinais conscientes de aprovação, você sai do eixo e a sincronia se perde. Porque agora você está reagindo a ela, não sendo você. Uma frase simples que expressa essa presença sem tentar conduzir nada seria: gosto quando a conversa flui desse jeito. Se você já sentiu essa sintonia silenciosa com alguém ou percebeu que ela desapareceu quando você tentou controlar, compartilha nos comentários. Esse tipo de experiência ajuda outros homens a entender o que realmente cria conexão.
E no próximo ponto, eu vou te mostrar o momento em que essa sintonia se transforma em algo ainda mais revelador, quando ela começa a ser emocionalmente honesta com você. E por que quase todos os homens interpretam isso da forma errada. 4. Why she becomes emotionally honest around you. A maioria dos homens acredita que, quando uma mulher começa a ser emocionalmente honesta, a atração acabou. Mas os homens que ela leva a sério são exatamente aqueles diante de quem ela para de se esconder. O que torna um homem memorável é a capacidade de sustentar verdade emocional sem tentar controlar o que ela revela. Aqui está o ponto psicológico que muitos homens evitam encarar. Honestidade emocional surge quando o cérebro percebe baixo risco de punição. Quando ela fala algo sensível, confuso ou imperfeito, não está testando limites por drama. Está avaliando se pode existir inteira ali. O sistema emocional feminino prioriza segurança antes de aprofundar desejo. Quando essa segurança aparece, a máscara cai. Isso ativa o circuito de autoimagem. Se ela consegue dizer o que sente sem ser corrigida, diminuída ou consertada, o cérebro registra a coerência. Perto dele, eu não preciso me ajustar. A atração se sustenta quando a experiência interna melhora, não quando a emoção é abafada. Antecipação e recompensa entram em jogo. Ela antecipa compreensão, recebe estabilidade e o vínculo se fortalece. Agora, uma verdade desconfortável para você, homem. Muitos de vocês confundem liderança emocional com controle. Quando ela se abre, vocês interrompem, racionalizam, dão soluções rápidas ou fazem piada para aliviar o clima. Parece maturidade, é fuga. E o corpo dela percebe. A honestidade diminui, o desejo perde profundidade. Pensa na dinâmica comum. Ela compartilha algo real. O homem inseguro acelera para resolver. O homem defensivo minimiza. O homem carente transforma o momento nela cuidando dele. Em todos os casos, o recado implícito é o mesmo. Aqui, sua verdade dá trabalho. O cérebro feminino aprende rápido onde vale investir. O homem emocionalmente estável faz menos, e por isso faz mais. Ele escuta sem urgência. Não tenta vencer a emoção. Não precisa sair por cima. Mantém presença. Isso sinaliza maturidade interna, um recurso raro. E raridade cria valor psicológico. Essa é a crítica que você precisa ouvir com calma. Se toda a emoção dela vira um problema para você administrar, você não está pronto para profundidade. E profundidade é onde a atração adulta vive. Não é sobre ser frio, é sobre não ser reativo. Respira aqui. Então, o que acorda você para esse ponto? Primeiro, troque resposta rápida por escuta real. Pausas não são falhas, são espaço de segurança. Segundo, valide sem absorver. Reconhecer não é carregar. Quando você mantém seu eixo, ela mantém o dela. Terceiro, tolere desconforto sem teatralizar. Emoção não é incêndio. Trate como informação. Quarto, seja consistente depois. Não use a vulnerabilidade dela como moeda para proximidade. Respeito constrói confiança. O erro mais comum é interpretar honestidade como convite para intimidade imediata. Pressionar depois de uma abertura fecha a porta que acabou de se abrir. Uma frase simples, adulta, que sustenta esse espaço seria: obrigado por confiar isso em mim. Se você já afastou alguém tentando fazer do jeito certo, conta nos comentários. Reconhecer o padrão é o primeiro passo para sair dele. E no próximo ponto, eu vou te mostrar a mudança silenciosa que acontece quando ela começa a te respeitar de um jeito diferente. Um sinal que quase ninguém percebe, mas que redefine tudo. Fica até o final, porque o último detalhe que eu vou revelar explica por que alguns homens são lembrados por anos, mesmo sem prometer nada. 5. The silent shift in how she respects you. A maioria dos homens acha que respeito vem depois do desejo, mas os homens que ela realmente deseja são aqueles que mudam o jeito como ela se comporta, antes mesmo de ela admitir qualquer coisa. O que torna um homem memorável é quando a presença dele reorganiza os limites dela sem uma única exigência. Aqui está a psicologia por trás disso. Respeito não nasce de palavras, nem de gestos grandiosos. Ele nasce da previsibilidade emocional aliada à autonomia. O cérebro feminino observa padrões, como você reage quando é contrariado, quando não recebe validação imediata, quando o clima não favorece você. Cada reação alimenta uma previsão interna. Se a previsão aponta estabilidade, o respeito se instala. Se aponta reatividade, o corpo dela se fecha. Isso envolve antecipação e recompensa. Quando ela percebe que você não negocia sua identidade para manter proximidade, algo muda.
O sistema de decisão feminino passa do modo avaliação social para o modo priorização. Não é sobre poder, é sobre consistência. O respeito cresce quando ela sente que suas escolhas ao redor de você têm consequências claras e que você não tenta manipular essas consequências. É por isso que o respeito aparece em microcomportamentos. Ela cumpre horários com mais cuidado, ajusta o tom quando discorda, evita jogos desnecessários. Não porque você pediu, porque o ambiente psicológico mudou. O cérebro dela aprende. Aqui, minhas ações importam. E quando ações importam, o vínculo se aprofunda. Agora, a parte desconfortável para muitos homens. Vocês confundem respeito com rigidez. Acham que precisam impor, endurecer, se fechar. Isso gera obediência momentânea, não respeito. O respeito real surge quando você mantém limites sem teatralizar, sem punir, sem recompensar com afeto. Limite calmo é maturidade. Maturidade cria desejo sustentável. Pensa na diferença entre dois padrões internos. Um homem explica demais, negocia demais, cede demais para evitar conflito. O outro escuta, decide e segue, sem agressividade, sem necessidade de convencer. O cérebro feminino responde ao segundo porque ele reduz incerteza. Incerteza cansa, clareza acalma, e o que acalma permanece. Esse é o ponto que poucos homens aprendem cedo. Respeito não é algo que você pede, é algo que emerge quando você não se abandona para ser escolhido, quando você permanece inteiro, mesmo se a escolha não vier. Isso muda a dinâmica inteira. Pausa aqui. Então, como você constrói esse respeito silencioso? Primeiro, decida antes de explicar. Quando você sabe o que quer, sua comunicação fica curta e clara. Segundo, aceite consequências sem dramatizar. Se algo não funciona para você, você se afasta com calma, sem discurso, sem ameaça. Terceiro, trate seu tempo como recurso finito. Disponibilidade seletiva comunica valor interno sem esforço. Quarto, mantenha a coerência entre palavras e ações. Cada incoerência é um convite para testes desnecessários. O erro mais comum é tentar ganhar respeito, sendo mais duro depois de já ter sido inconsistente. Isso soa falso. O corpo dela percebe a mudança como estratégia, não como identidade. Uma frase simples que expressa esse lugar interno, sem confrontar, seria: prefiro manter assim, para mim funciona melhor. Se você já sentiu que o comportamento dela mudou quando você parou de se explicar, compartilha nos comentários. Esses detalhes ajudam outros homens a enxergar o que realmente muda a dinâmica. E agora, deixa eu fechar tudo isso com algo que poucos homens têm coragem de aceitar. Quando você entende conforto, segurança, sintonia, honestidade e respeito como partes do mesmo sistema psicológico, você para de correr atrás de sinais e começa a criar presença. Na conclusão, eu vou amarrar esses pontos e te mostrar como tudo isso se conecta em um único princípio simples, que muda a forma como mulheres respondem a você ao longo do tempo. Vou terminar com uma afirmação que muitos homens vão rejeitar antes mesmo de entender, e exatamente por isso ela é verdadeira. A maioria dos homens não é rejeitada pelas mulheres. É descartada pelo próprio comportamento emocional imaturo. Isso não é um ataque, é um chamado para acordar. Durante todo este vídeo, eu não falei sobre truques, frases prontas ou jogos. Falei sobre algo muito mais desconfortável. Quem você é quando ninguém está te avaliando. Porque é isso que o cérebro feminino percebe primeiro, antes do desejo, antes da atração consciente, antes até do interesse declarado. A mulher não se apaixona pela sua tentativa. Ela responde à sua estabilidade. Ela não se conecta com o quanto você quer ser escolhido, mas com o quanto você permanece inteiro mesmo quando não é. E essa verdade dói porque tira a responsabilidade do mundo lá fora e coloca de volta em você. A maioria dos homens passa a vida tentando provar valor, tentando convencer, tentando impressionar, tentando acertar. E quanto mais tentam, menos presença têm, menos eixo, menos clareza. O resultado? Relações confusas, sinais mistos, frustração silenciosa. O homem que muda o jogo não é o mais confiante por fora, é o mais coerente por dentro. Quando você cria conforto sem perder identidade, segurança sem carência, sintonia sem esforço, honestidade sem controle e respeito sem imposição, algo muda profundamente. Você deixa de buscar sinais, porque os sinais começam a se alinhar sozinhos.
E aqui está a parte mais controversa de todas. Se nenhuma mulher está respondendo a você da forma que você espera, o problema não é o que você faz. É o estado emocional a partir do qual você faz. E isso pode ser ajustado, treinado, refinado, mas só se você parar de fugir dessa conversa. Agora, eu quero ouvir você. Conta nos comentários, em qual desses pontos você mais se reconheceu? Em qual momento você percebeu que vinha reagindo no automático, sem entender o impacto psicológico disso? Sua experiência pode ajudar outros homens que estão exatamente onde você já esteve. Eu leio os comentários, e sempre que possível eu respondo. Às vezes diretamente, às vezes trazendo sua dúvida para os próximos vídeos. Isso aqui não é um monólogo, é um espaço de aprendizado real. Se este vídeo te deixou desconfortável, ótimo. Desconforto é sinal de crescimento. E se ele te trouxe clareza, melhor ainda. Porque quando você entende a psicologia por trás da atração, você para de correr atrás de validação e começa a ser lembrado sem esforço.